Muita gente me pergunta qual que é a diferença, Gustavo, do Rybelsus, que é a semaglutida oral, para o Ozempic, que é a semaglutida injetável. Essa pergunta ficou muito mais comum, especialmente depois que aquele meu vídeo lá do Ozempic bombou. Então eu vou tentar responder ela aqui no vídeo de hoje, tá bom? Mas o objetivo desse vídeo não é falar tudo sobre essa classe de medicamentos, é de fato só responder essa pergunta. Então se você quer aprender mais dessa classe, assiste lá o vídeo completo na sequência, tá bom? Então vamos lá. A semaglutida, como eu já comentei anteriormente, ela faz parte de um grupo chamado incretino miméticos. E essas drogas, elas têm uma certa dificuldade em atingir estabilidade. Por isso que a grande maioria das drogas dessa família são feitas de forma injetável. E é assim que a formulação chegou primeiro no mercado, com o nome lá de Ozempic. O Ozempic, quando injetado, ele vai durar uma semana no corpo e vai ter uma biodisponibilidade, que seria quanto daquilo que foi injetado vai ter de fato ação, em torno ali de 90%. Ou seja, um bom percentual, né? 90% que você injetou vai ter ação. Porém, muita gente tem medo de agulha, mesmo com a agulha sendo pequenininha, e muita gente acha que seria muito mais fácil tomar o medicamento oral. Só que, como eu falei, o medicamento não tem toda essa estabilidade, né? Então, quando colocado na formulação oral, o nosso corpo vai absorver um percentual muito pequenininho dele, de 0,5% a 1%. Por isso que a dose máxima hoje vendida aqui no Brasil de Ozempic é 1 mg na caneta e a dose máxima do Rybelsus é 14 mg por dia, ou seja, uma dose muito maior, né? Então, essa é a primeira grande diferença. O injetável, você tem uma biodisponibilidade maior do que o oral. Por outro lado, o oral, você tem uma comodidade, né? Que é o fato de não precisar se injetar, se isso te incomodar. Porém, como essa absorção já é baixa pela via oral, a droga, quando feita pela forma oral, ela precisa ter mais alguns cuidados ainda. Por exemplo, você tem que estar com o estômago em jejum para tomar ela, tem que estar com o estômago completamente vazio, porque se você tiver comido antes, essa absorção que já varia de 0,5% a 1% vai ficar menor ainda e talvez a droga perca o efeito. Por isso que a recomendação de bula é que se tome com o estômago vazio com 100 ml de água. E aí vem a próxima pergunta. Mas esses medicamentos são para obesidade ou são para diabetes? Nessas doses que eu estou comentando, injetável de até 1 mg e oral de até 14 mg, elas são para diabetes. Ah, perde peso, reduz peso, mas não é para isso que eles foram criados. Agora, existem sim estudos com doses maiores, aí do injetável, dose de 2,4 mg, que aqui no Brasil está chegando só agora no mercado com o nome comercial de Wegovy, tá? E do oral, mais recentemente um estudo chamado OASIS avaliou doses mais altas, daí 50 mg para ter o efeito na obesidade, certo? Então, basicamente, o que muda entre as formulações? A comodidade e a discussão com o paciente. Ele prefere injetar uma vez por semana, ou então ele aceita tomar todo dia em jejum, de manhã cedo, com aquela pequena quantidade de água. É uma questão muito de discussão entre o médico e o paciente. Eu tenho pacientes em consultório que optam por um, outros que optam por outra. Os que optam por via oral, geralmente o que eles me dizem? Que não gostam de se injetar, não se sentem confortável com isso. Os que optam pelo injetável dizem que tem medo de esquecer, tomando todo dia, ou ainda eles já tomam outros medicamentos que precisam também ser tomados em jejum, e aí você precisa ter uma distância entre os medicamentos, e isso às vezes acaba atrapalhando ali a rotina do paciente. Por isso, então, tá aí a resposta. Mas de volta, a formulação para a obesidade ainda não está aqui no Brasil. Da oral, eu acho que vai demorar até para chegar.